Opa, bom, vamos continuar então de onde eu parei. E agora a gente vai criar os nossos footprints, criar um monte de coisa aí. Primeiramente, a gente já tinha esse esquemático já pronto, vamos salvar ele, né? Primeiro. Então, o que vai acontecer agora é que a gente tem que atribuir os footprints, que é a forma real dos nossos circuitos, para aquele cara. No caso, quando eu coloquei os componentes, eu meio que já tinha definido isso. Só que o que acontece? Às vezes, você não vai ter nessas bibliotecas todas o que você quer. Às vezes é uma coisa muito, muito específica, então, sei lá, eu posso aqui no ponto da eletrônica e comprar alguma coisa, tipo, no caso o que falta ali para ser feito é um conector que a gente deixou. Então eu vou vir aqui em conectores e eu quero um conector que assim, muito específico, eu quero esse cara aqui, ou eu quero que ele seja conector banana, ou que ele seja um conector de cabo de internet. Provavelmente deve ter cabo de internet, provavelmente deve ter esse ali. Às vezes você quer fazer um barramento louco, como esse aqui mesmo. Bem, tá. Então vamos para algumas regras. A gente vai fazer aqui o nosso pequeno footprint. No caso, fazer um footprint pequeno e um grande não tem muita diferença. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez para criar o nosso CI. Esse cara aqui tem 2 pinos. Vai dar um erro aqui no meu bagulho porque tem um problema com o meu software mesmo. Não é para dar um de vocês. A gente vai basicamente criar esse tipo de conector. Então, esse tipo de conector, se vocês olharem aqui, eu tenho bibliotecas já instaladas de algumas coisas, de conector XT60, XT90, bem, quase tudo assim. Conector Amazon eu tenho tudo. Só que esses conectores de 2, 3 pinos às vezes são bem mais facinhos assim. Aqui ó, conector banana tem, ó, banana jack tem, conector de fan. Bem, provavelmente deve ter aqui, tá? Só que para ensinar vocês eu vou mostrar como é que faz. Às vezes não tem aqui, tipo, eu quero do MPU 6050, que é o nosso pequeno integrado aqui. Vocês podem pegar na internet, inclusive, tá? Uma dica é que às vezes vocês vão ter o footprint disso aqui já pronto, na maior parte das vezes. Às vezes não, tá? Às vezes não. Principalmente para conectores, às vezes é mais fácil você fazer do que procurar na internet, às vezes. Ah, tá. Aqui, inclusive, não é o que a gente tem ali para comprar, que a gente deve ter na oficina. É realmente o próprio, digamos assim, circuito é o próprio circuito integrado já feito aqui em 3D para a gente colocar ali. Se vocês quiserem testar isso aqui, é só baixar, colocar em KiCad. Esse software aqui tem que ter, esse site tem que ter uma conta para baixar. Vocês vão clicar em KiCad, vocês vão baixar e vocês vão conseguir exportar. Então, acho que eu vou até mostrar de exemplo. Eu já tenho alguns arquivos instalados. Então, você pode vir aqui adicionar uma nova biblioteca. Então, eu vou adicionar só nesse projeto. E eu vou voltar. Eu sei que eu tenho bibliotecas aqui na bancada de desempenho. Por exemplo, esse carinha daqui. Eu posso selecionar a pasta. Tá? Então, agora ele criou uma pastinha aqui. Ele já exportou aqui, provavelmente eu já tinha. Mas se vocês quiserem adicionar, vocês podem aqui, ó, import, footprint. Você pode vir aqui e adicionar. Clicar dois cliques aqui, ele vai adicionar. Para adicionar 3D também, mesma coisa. Import, graphics. Então, se vocês clicarem em cima do CI, vocês podem aqui, import, graphics. Tem que ter o CI, tá? Selecionado, porque daí vocês conseguem pegar aqui o 3D dele. Eu não tenho um arquivo 3D provavelmente. Era pra ter, na verdade. Provavelmente não foi baixado, mas se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão ter. Só é um arquivo em tipo de... que vocês mesmos podem fazer se vocês tiverem acesso a SolidWorks ou AutoCAD. Vocês podem pegar e colocar esse carinha em 3D. Inclusive esse cara aqui tem na internet. Tá, então vamos partir realmente para criar o nosso próprio biblioteca. Eu vou criar aqui, vou criar somente para esse projeto, eu não quero para outras coisas. Vou criar de volta. Agora ele criou aqui, ó, Library. Vocês podem colocar um nome na biblioteca para ajudar vocês. Eu quero que o meu carinha seja de tipo passante, não SMD. Vocês podem fazer CI em SMD se vocês quiserem. É a mesma coisa de fazer passante praticamente. Então, exemplo.
Então eu quero fazer o conector ali, né? Então eu vou colocar esse carinha aqui, que são os conectorzinhos, digamos assim. São os pads que vão na placa. E aqui eu já percebi um problema. Olha aqui em cima essa grid. A grid é o espaço que tem entre cada um dos meus coisinhas aqui. Eu quero, se vocês forem na oficina e medirem os conectores de qualquer coisa que vocês vão ter, vocês vão perceber que a distância entre os dois pinos é sempre 2,54 milímetros, porque isso é 0,1 polegada. Então eu posso adicionar aqui, colocar 1, 2, e eu percebi que eu conectei já, eu já coloquei o 2 e o 1 e o 2, e agora ele começou o 3, 4, né? Eu não quero que isso aconteça, porque se vocês olharem aqui, ó, esse cara só tem 1 e 2, né? Então temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Eu posso vir aqui e renumerar os pads. Posso dar um Enter, só apertar e apertar de volta. Pronto, já fez. Confira sempre as distâncias. Então aqui eu estou com dois pads. Eu quero a distância deles. Então já dá para ver, tem 2,54 milímetros. Também dá para fazer isso no esquemático de verificar as distâncias. Eu não vejo porquê. Aqui é mais importante. Temos que mudar esses carinhas aqui. Eles não estão em tamanho já que a gente consiga colocar na placa e fique de forma satisfatória. Talvez fique muito pequeno para fazer a transferência na acetona ou mesmo no via calor. Então o que a gente vai fazer é clicar em cima dele, clicar E para abrir as propriedades. E é o atalho que abre propriedade de qualquer coisa aqui nesse carinha. Então a gente primeiro quer mudar o pad. O pad é essa região amarelazinha aqui. Então, se eu aumentar o diâmetro dessa região para 2 milímetros, que seja 5, 10, 8, não importa. Bem, eu quero fazer um pad que não seja só circular. Um pad circular geralmente não é tão interessante, é mais difícil de fazer transferência, então eu vou fazer de tamanho oval. Eu já tenho os padrões meio que definidos de cabeça, eu sempre gosto de colocar 2,5 e 2,5. Isso aqui também é o tamanho do buraco. A gente pode fazer de forma oval, mas eu vou fazer de forma circular. Geralmente 1,5. 1,5 tá bom, tá? Porque já tem brocas já desse tamanho. Lembra que quando você for fazer isso aqui tem que ser um furo passante. Então, tipo, você vai ter que furar isso aqui com uma broca depois. Então, vou mudar. O que acontece? Às vezes você tem um CI que tem muitas, mas muitas pernas mesmo. E aí você, acabei de fazer esse cara aqui e tem que mudar de todos os outros, né? Não, você não precisa. O KiCad já tem uma opção que faz isso. Você vai segurar, você vai clicar com esse cara, botão direito, e aqui, ó, Push Pad Properties to Other Pads. Meu software está em inglês, mas isso aqui significa que eu puxo, eu coloco nos meus outros pads as propriedades desse cara. Então eu vou aqui, e agora, se você for ler aqui, ó, isso aqui vai mudar. A gente vai ter umas opções. Não mude pads que estão em formatos diferentes, que estejam em camadas diferentes, ou que estejam em orientações diferentes, ou que sejam de tipos diferentes. Aqui, não estou me importando, né? Sendo bem honesto. Então, vou colocar e vou mudar todos eles. Vou dar um save, eu vou puxar esses caras mais para o meio. Tentar, na verdade não dá, aparentemente não dá para centralizar. Eu queria tentar colocar um 0 aqui no meio. Esse cara aqui que eu estou colocando é basicamente para definir as origens das coordenadas. Eu vou aumentar a precisão só para colocar as origens das coordenadas aqui, para não ter nenhum problema. 0,0. Aqui provavelmente vai dar. Não. Então vamos tentar com mais precisãozinha. Quero fazer bem exatamente no meio, para só colocar ali na minha placa e já se dá certo. Pronto. Redefinir meu 0. Eu posso gerar um encapsulamento para esse cara se eu quiser. Então, eu vou voltar aqui minhas coordenadas já para o tamanho padrão. Eu vou criar um encapsulamento quadrado, eu posso fazer circular, poligonal, como vocês preferirem. Fazer assim por deixar um pouco mais bonito, então vou diminuir aqui as escalas para tentar deixar o mais bonitinho possível. Bem, eu posso adicionar uma zona também, uma área restrita, então eu posso adicionar uma margem para o meu cara aqui. Então, se eu quiser fazer isso, na verdade eu acho que é só fazer com quadradinho, que daí eu já defino a zona dele. Pronto. A margem basicamente vai dizer no meu circuito quão perto desse componente que eu posso ficar.
né? Então eu vou aumentar um pouquinho só. Então, Edge Cuts vai ser a camada que vai definir o perímetro do meu componente. Margem vai ser definir literalmente a margem do meu componente. As outras camadas elas são mais ligadas a justamente conexões elétricas, essas coisas. Ou tipo coisas industriais, tipo onde que vai a solda de pasta, silkscreen, tipo um monte de informação. Vou deixar salvo aqui, né? Então já fiz essa parte. Agora eu posso voltar ao meu esquemático. Eu provavelmente tinha fechado ele. E eu quero adicionar esse cara nesse cara aqui, né? Então eu vou ali de volta em essa ferramenta de footprint. Eu vou aqui nesse carinha. Eu vou na minha biblioteca que eu acabei de fazer. Se eu não estou enganado, o nome é Library, né? Que a gente acabou de criar junto. Clicar 2 vezes e colocar o meu exemplo aqui. Eu vou dar um apply e save, schematics e continue e dar um ok. Pronto, agora a gente pode realmente partir para fazer a nossa placa em PCB. Então eu vou clicar aqui nesse PCBzinho aqui, ele já vai fazer umas coisas a mais. Vamos deixar a grid em 0,5 mm de forma normal. Vamos vir aqui nesse comandinho aqui ou apertar F8 para transferir todos os componentes para o PCB. Pronto, temos todos eles. Eu vou clicar aqui para dar zoom nos objetos, que é Ctrl mais o botão Home no Windows, se vocês quiserem, para deixar mais próximo. A peça principal dos nossos componentes, se vocês forem perceber, é esse circuito aqui. Então, tentem organizar os nossos componentes para que fique de forma mais fácil possível de construir isso aqui. Vocês têm que lembrar que isso aqui tem que ser feito, né, por alguém em algum momento. Tá. Aqui. Esse resistorzinho vai aqui. Esse pequeno capacitor vai aqui. Não, perdão. Temos que dar uma olhada aqui nos pinos. Porque tem um pino que a gente provavelmente não vai usar, tá? E esse pino vai ser o GND. E ele vai estar conectado a alguns componentes, tá bom? Então esse capacitorzinho, ele pode vir aqui, ó. Tá? O diesel vai conectar ali. Esse cara ali, o throttle vai ali. Então eu vou mudar o meu capacitor de espaço, que ele só vai usar o GND mesmo. Evitar fazer conexões por dentro dos circuitos integrados, tá bom? Então a gente vai, a primeira etapa é realmente só organizar a nossa plaquinha. Então, pronto, aqui. O capacitor grande vai perto desse cara e vai no GND, né? Então, tentar deixar um pouquinho longe. Esse cara aqui vai aqui. Tá? Eu já devo estar com a minha placa quase que assim pronta. É um circuito bem pequenininho. Ele não é para dar trabalho mesmo de fazer. Já as placas de sinceramente tenho certeza que vão dar bastante trabalho de serem feitas. Então assim eu imagino que já deva estar boa o suficiente. Tá, então aparentemente a gente já pode começar a realmente fazer nossa plaquinha. Então vamos fazer agora a nossa margem do nosso. Vamos fazer o corte da nossa placa para saber o tamanho dela. Vou fazer retangular. Fazer da mesma forma como eu fiz ali para perceber. Fazer assim. Vocês vão perceber que ela é bem pequenininha. Bem, eu posso começar já fazendo as ligações aqui. Então posso apertar X aqui e começar a fazer. Só que perceba, né, que está em vermelho. Se vocês olharem as camadas aqui, temos duas camadas principais para fazer as conexões, que é a Front Cup Layer e a Bottom Cup Layer. O que acontece? Vocês podem fazer por um Front Cup Layer, só que esses componentes são tudo passantes, né, na nossa placa. Esses componentes vão estar na parte de fenolite da placa, não na parte de cobre justamente. Para eles estarem na parte de cobre, as conexões, a gente vai fazer tudo na Back Layer, que é a camada de trás. Então, os componentes são tudo passantes. Entenda que se você tivesse com um componente SMD aqui no meio, esse componente SMD teria que estar obrigatoriamente na outra camada.
Você pode mudar os componentes de camada, inclusive. Você pode vir aqui e... Position Tools, não. Aqui, ó. Change Flip Site. Quando vocês fazem isso, esse componente ele não fica aqui, ele vai lá para baixo. Então, se eu vier aqui no Alt 3, ó, vocês vão perceber que tem um componente aqui, que era o capacitor, que ele vai estar de ponta cabeça. Então, a nossa placa aqui em cima é só fenolite. Ela não é um material condutivo. Fenolite não é condutivo, pessoal. Lembrando disso. E aí, essa parte aqui toda é condutiva. Só interessante colocar componente aqui embaixo, se ele for SMD, tá bom? Se vocês não tiverem escolherem um SMD. Mas eu não quero. Então eu vou deixar como tá. Aqui. E a gente vai para uma outra parte que também é legalzinho. A gente vai adicionar uma zona aqui. O que acontece? Alguns componentes eles têm referências, né? Tá vendo aqui o GND? O GND ele é uma referência, digamos assim, do circuito. Então, tudo que tiver conectado ao GND, vocês podem ver que são 3 componentes aqui nesse caso. 1, 2, 3. Isso, 3 componentes. 1, 2. Isso, são 3. Mas em uma placa convencional, vocês não vão ter um componente. Vocês vão ter pelo menos uns 40, 30, dependendo. Placas comerciais, obviamente. Vocês vão ter muitos, mas muitos componentes mesmo juntos. Então, para evitar esse tipo de coisa, de a gente ter que ficar... Pensa assim, você vai puxar um cabo aqui, você vai puxar um cabo para cá. Ah, mas logo eu não vou conseguir passar o throttle aqui, porque eu vou ter que conectar o GND ali. Entendeu? Conforme a gente vai fazendo muitas conexões, fica difícil de conectar uma com a outra. Então o software ele permite que a gente adicione uma zona. A zona, pessoal, é uma parte da placa que vai conter um dos sinais que a gente criou. Lembra das layers lá do VCC, GND, do throttle que a gente fez? A gente pode escolher um deles para ser uma região inteira da placa. Então eu vou escolher o GND. Vocês vão entender fisicamente o que isso significa. Então, vou colocar aqui um quadradão mesmo, não tem problema. Dei uma distância do início da placa, então eu fiz uma coisa errada aqui. Isso aqui tem que ter uma certa distância do início da placa. É bom sempre ter uma pequena distância, uma margenzinha. Não fiz totalmente quadrado, aparentemente também não. Aí. E vocês vão apertar o botão B. Isso vai ter agora uma camada que está toda em cobre. Se a gente for aqui na visualização 3D e olhar por baixo, então vou clicar nesse botão. Na verdade, deixa eu retornar para a visão de cima. Vocês vão perceber que está toda uma região com uma corzinha diferente. Isso aqui é como se tivesse cobre em toda essa região aqui. Toda é. Então toda essa região está conectada. Inclusive eu acho que deu uma coisa errada aqui. Acho que quando a gente criou esse cara aqui, a gente criou ele de forma errada. Isso, a gente criou ele de forma errada, pessoal. Provavelmente a questão da margem ali não ia funcionar. Então vou aqui alterar. E não tem problema vocês já terem feito uma coisa e voltar para cá, tá? Se vocês alterarem coisas aqui, é só vocês darem um upgrade ali que ele já muda tudo. Então a gente vai... Na verdade, eu acho que isso foi criado na camada errada, tá? Isso aqui foi criado na camada errada. Essa aqui, certo. Ups. Bem, vamos deixar assim mesmo. Não tem problema nenhum, tá? Bom, eu posso vir aqui nesse cara aqui, ó. Load Footprint Current Board. E eu vou escolher o J1. Se vocês olharem no esquemático, o J1 é o conectorzinho que a gente tem ali. E é esse símbolo que ele está representando. Vamos vir aqui em Upgrade PCB. Pronto. Clicar com um botão diferente. Upgrade Footprint. Update. Pronto. Agora se a gente apertar B de volta, agora sim. Eu só percebi por conta disso aqui, ó. Tá vendo que esse GND dele tem que estar conectado aqui, né? Bem, a gente já basicamente colocou nossos componentes no lugar, falta fazer as conexões. Uma coisa que vocês vão perceber é que esse fiozinho está muito pequeno em relação ao nosso carinha aqui. Então, se eu apertar B de volta, ó, esse fiozinho está muito pequenininho.
provavelmente não vai dar certo na hora de transferir com acetona. Então a gente vai ter que aumentar um pouquinho ele. A gente vai vir aqui nessas opções. A gente vai ter que vir em Net Classes e a gente tem que mudar o Track Widget. O track é justamente o fiozinho que a gente está criando. Eu gosto de fazer com 1 milímetro. Já é uma mudança significativa, assim, tá? Então, se eu fizer de volta aqui, 1 milímetro é bem grandezinho, na verdade. Talvez dê de fazer com um tamanho até menor. Na placa, vocês vão querer evitar qualquer tipo de conexão que seja 90 graus, tá? Qualquer uma mesmo. Não pode ter conexão a 90 graus. Então eu vou fazendo aqui, vou apertando em cima dessas carinhas aqui, eu vou clicando X para desenhar. Ok. Inclusive eu vou tentar fazer uma bordinha 90 graus aqui, para não dar nenhum problema. Dá uma excluída aqui. Pronto. Tá, vou deixar assim mesmo, não tem problema nenhum. Aqui, clicazinho, aqui. Tá conectado. VCC e VCC eles já estão conectados automaticamente no circuito, tá? Então não tem problema nenhum deixar os dois conectados. Opa, fiz coisa errada. Vocês podem ir apertando um de cada vez e fazendo essas conexões. Vocês não precisam seguir só o mouse, tá? Então, aparentemente está tudo conectado. Você dá um zoom to fit aqui, dá um Ctrl S, clicar B de volta. E a gente já está com tudo conectado. Inclusive, esse cara aqui eu posso colocar o seguinte. Eu posso fazer uma checagem aqui para ver se está tudo certo na placa. Vou dar um DRC. Ele provavelmente vai dar um erro agora, que tem um item que está desconectado, que é esse VCC para aquele carinha ali. Bem, na verdade esse erro eu vou ignorar ele mesmo, porque dentro do circuito integrado ele já está conectado. Na verdade eu só vou escolher essa visualização aqui, então. Tá? Então se vocês verem, a placazinha está feita já, o tamanho dela está bem pequenininho, comparado com o nosso resto do nossa folha A4 aqui. Então, é um circuito bem facinho de fazer, bem fácil. Talvez dê de fazer isso aqui mais fácil mesmo na protoboard, mas é só de exemplo mesmo. Fazer conectores é fácil. Olha, se vocês realmente quiserem seguir o padrão de conectores de todo o mesmo tamanho, vocês podem mudar, tá? Vocês podem clicar E nesse cara aqui. Perdão, não é E, é com o botão direito. E Open in Footprint Editor e fazer as mesmas alterações que a gente fez. Então, podemos vir aqui, ó, clicar E e podemos mudar para 2,5 e 2,2 para um furo de 1,5 mm. E a gente pode fazer isso, só que eu não quero modificar para aquele quadradinho, então eu vou adicionar para não mudar para formatos diferentes. O que eu vou fazer com esse quadradinho também é aumentar o tamanho dele. Então ele está aqui com esse tamanho, eu vou colocar 2,5, 2,5. E eu vou aumentar, eu esqueci de aumentar o furo dele para 1,5 também. Pronto. Agora sim, ele está de um tamanho bem maiorzinho do que ele deveria estar. Só que já dá uma ajudinha, um alívio na placa aqui. Ele ocupa mais espaço sim, só que dá uma ajudada melhor. Um problema que você pode correr com isso aqui na hora de fazer a placa é que tá vendo que tem essa pequena distância aqui entre esses dois caras? Se você pegar a réguazinha aqui e medir, vai ser uma distância relativamente curta, né? Menos que 0,5 milímetros, né? Então tomem cuidado conforme vocês vão aumentando esses tamanhos. Eu na verdade vou deixar do tamanho como estava mesmo, não tem problema nenhum. Eu imagino que dê de fazer esse componente, esse capacitorzinho também. É mais questão de conectores. Alguns componentes são muito pequenos mesmo. Essas trilhas elas têm que ser grandezinhas
porque elas podem sair com muita mais facilidade. Essa parte escura aqui tá perfeita, assim. Na minha opinião, essa placa tá muito boa já. Para fazer impressão, né? Então eu já vou explicar como que faz para colocar isso aqui no arquivo PDF. Pode ver, não vamos imprimir uma única placa, né? Olha a quantidade de espaço que eu tenho livre para fazer mais de uma. Então eu vou dar um pequeno espaço entre as placas. Ele vai sim, o software vai sim, tipo, mostrar que tem que conectar isso com isso, isso com isso. Não precisa, tá? Não precisa. Eu posso colocar. Imagino que deixe colocar muitas placas aqui, tá? Depois de ter feito isso aqui. E aí, fazer assim. Segura Ctrl C, Ctrl V. Clica B, tá? Eu cliquei para segurar só os componentes, tá? Não deu certo aqui. Então, olha só quantas placas eu consigo imprimir. Eu consigo imprimir 20 placas simultaneamente. Então, vamos criar o nosso arquivo aqui de PDF, né? Aqui vai ter um monte de coisa, vocês vão ficar bem confusos com isso, mas conforme vocês vão entendendo o programa aqui, vocês vão entendendo melhor. A gente vai querer que esse arquivo esteja em PDF, né? A gente quer imprimir ele. A gente só quer a nossa parte de baixo, que é a única parte que a gente vai realmente produzir. A gente quer transferir a parte de baixo da nossa placa, que é a parte que tem cobre, é a parte que está os nossos fiozinhos, para outras partes. Então a gente vai retirar todos aqui, incluindo a borda da placa, incluindo um monte de outras coisas que tem aqui. A gente não quer valores de componentes, a gente não quer saber as coisas, a gente não quer nem que... isso aqui na verdade é importante, tá? É checar as zonas de plotagem, tá bom? A gente quer que os nossos furos sejam de tamanho real, então a gente vai mudar aqui preto e branco, tá? Para salvar. A gente pode escolher a nossa pastinha aqui. Eu vou deixar como onde está. Vou deixar onde está. E eu vou dar um plot. Pronto. Já é na teoria para a gente ter já pronta ali nossa plaquinha. Então, vou vir aqui. Só dar uma checada. Tá aqui, ó. Exemplo aula Bcup. Que é justamente a bottom cup, a parte de baixo da nossa placa. Isso aqui, vocês podem, se vocês quiserem testar a transferência disso aqui para o material. Dá para ver que tem bastante plaquinha aqui. Impressão. Você vai fazer papel A4, tamanho real e folha ou couché ou folha fotográfica. Nada de folha normal, porque não vai conseguir transferir para o papel. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu tudo aí. Então, tamo junto. Espero que esse tutorial tenha ajudado.